Segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem para podermos conversar um pouco e trazer aqui aquilo que eu acho que foi mais importante para o dia de hoje. Não vi tantos fatos diferentes daquilo que estamos acostumados, né? Que é gripe aviária, INSS, empréstimo compulsório, golpe aqui, golpe ali e acolá. A Janja falando aqui, falando acolá, ou seja, não mudou muito disso, mas é importante lembrar que começou hoje, lá na Corte Maior do Brasil, aquela audição de testemunhas pela primeira turma do Supremo, que vão ouvir relatos daquele suposto golpe de Estado pastelão, que não aconteceu porque faltou táxis, faltou Uber, esqueceram o lanchinho da tarde, que nem o antigo, comediante português, que dizia que ia para a guerra e levava as balas amarradas num barbante, parava para almoçar, o Raul Sonado, os mais antigos vão se lembrar. Pois é, o nosso golpe de Estado aqui foi parecido. E hoje, a primeira turma começou a ouvir as testemunhas. Horas, muito bem. E certamente essas testemunhas contaram histórias muito divergentes entre eles. Cada um contou uma coisa, podem ter certeza disso. E histórias que poderiam ou poderão constranger os próprios ministros, porque cada um vai dizer uma coisa e essas coisas não vão bater entre elas, porque mentiras diferentes não coincidem, Por isto mesmo, jornalistas credenciados por eles, escolhidos a dedo, diga-se de passagem, não puderam registrar os relatos, nem com áudio, nem os vídeos. Eles só vão poder escutar e depois escreverem o que bem entender. A população ficará sabendo apenas o que esses blogueiros convidados quiserem contar para nós. Pois é, o sigilo absoluto, violando aí o princípio constitucional da transparência em um processo público, sempre foi de interesse nacional. Ou seja, violar essa transparência com sigilos é um absurdo. O sigilo não é de interesse nacional, mas a transparência sim. Só que está tudo às escondidas. Nós seremos obrigados a acreditar aquilo que uma Eliane Cantanhede escrever, aquilo que uma Vera Magalhães escrever, essa turminha da Globo News escrever, e assim por diante. Os primeiros que foram ouvidos foram, é triste até lembrar desses personagens, foram os comandantes, o comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e o brigadeiro da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior. De acordo com o relatório da Polícia Federal, ambos teriam rejeitado a ideia de Jair Bolsonaro em dar um golpe de Estado. Esta é a informação que rolou nesses últimos anos. Já são anos. Às vezes a gente não percebe, Mas já estamos aí partindo para o terceiro ano do atual desgoverno. Aliás, já estamos no terceiro ano do atual desgoverno. Já estaremos no último, se Deus permitir. Tanto o comandante como o brigadeiro, obviamente, são dois covardes. Esse é o termo certo, a palavra certa a ser dada. Covardes que não pensaram duas vezes em negar fogo. Coisa típica de homens fracos e frouxos, com o poder nas mãos, diga-se de passagem. Comandante, brigadeiro, para que serve o glamour dos seus cargos? Isso é simplesmente um glamour. Sou comandante, sou brigadeiro. Mas serve para quê? Se não honram as calças que vestem. Essa é a verdade. Como eu disse, o que eles disseram, não tenho a mínima ideia. E dificilmente saberemos de verdade. Mas serão aí
daqui por diante 85 testemunhas que serão ouvidas pela primeira turma somente. Ou seja, o plenário do Supremo Tribunal se restringiu a 5 pessoas. E salve-se quem puder nessa história. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho de assunto para não começar a falar mais do que eu devo e me dar mal aqui. A verdade é que, mudando de assunto, aquela fala anti-Inácio viralizou após a vitória da centro-direita em Portugal. Pois é, a direita tomou conta em Portugal ontem, conquistando cadeiras importantíssimas. A direita, que aí reúne 2 partidos, que é o Chega, do André Ventura, e mais um outro, que é de direita também, mas centro-direita, o outro não é tão direito assim, derrotaram a esquerda. A esquerda diminuiu o número de cadeiras no Congresso português e a direita aumentou. E foi uma festa. Uma festa onde André Ventura, que é o presidente do Chega, falou em alto e bom som que vai vetar a entrada do Inácio em Portugal, caso ele chegue ao poder, quando for eleito, e está próximo dele ser eleito. O partido de direita, o Chega, já está com um número muito grande de parlamentares que poderão lhe dar apoio junto com os parlamentares de centro-direita, se não tiverem um nome mais forte que o de André Ventura. Ele afirmou, repetiu com veemência, que o presidente do Brasil não entrará em Portugal, e se entrar será preso. Mas talvez isso nem seja problema, pois de prisão ele já entende. Palavras de André Ventura. O que é bom nisso tudo é lembrar que tanto a vitória lá em Portugal da direita, tivemos também aqui na Argentina uma vitória esmagadora de aliados de Javier Milei, que ganharam a maioria das cadeiras no parlamento argentino. Foi uma vitória arrasadora, o que vai dar muito mais poder para Javier Milei. E isso é prova de que o governo dele está sendo excepcional. Aqueles que chamavam Milei de maluco estão mordendo a língua. E felizmente para nós, muitos países da Europa estão pendendo para a direita. Pode parecer pouco a princípio, porque uns vão perguntar, mas o que adianta isso para nós aqui no Brasil? Por hora pode não parecer muito, mas a partir do momento que a esquerda vai perdendo protagonismo, essas agendas woke vão caindo, essa ideia de um governo global vai caindo, aumenta a nossa chance de ver a democracia de volta aqui no Brasil também. É assim que eu vejo. Espero não estar errado, E fato é que ontem foi um dia muito bom para esses governos que tiveram eleições em seus parlamentos, Na Argentina parece que foi em sábado, não foi ontem. Foi sexta ou sábado. Ontem foi lá em Portugal. Ok. Hoje eu ouvi aqui uma colocação muito engraçada que eu quero compartilhar com vocês. Que o governo do Inácio está parecendo um bebê reborn. Custa caro, é de mentira e só maluco que gosta. Eu achei ótimo, porque realmente virou doença esse caso de boneca reborn. Existem pessoas aí que se apegaram tanto que estão precisando de tratamento psiquiátrico. Chegam ao absurdo de quererem colocar fraude em bebê reborn. Para quem não sabe, esse bebê é um bebê aí de borracha, Ou seja, é muito parecida, é quase idêntica a uma criança de verdade, que virou moda. Uma boneca cara, bonecos caros, que chegam a custar 15 mil reais, feitos de silicone. E tem gente que está adotando isso ao invés de adotar crianças, ou até mesmo pets, ou até mesmo animais. Estão dormindo na cama com esses bebês no colo. Isso mostra o nível de doença mental de certos brasileiros. A paranoia que isto virou. É realmente um país de mentira, um país de faz de contas e de malucos. E eu não sei porquê, eu tenho a leve impressão que basta ser
petista para querer ter uma boneca reborn, porque um boneco reborn já está lá no Palácio do Planalto, certamente. Mas, hoje a mulher do Inácio, pois é, ela veio a público com um discurso ideológico de quinta categoria, diga-se de passagem, como se as críticas feitas a ela, por conta daquele comentário vexatório que fez sobre o TikTok na cara do Xi Jinping, né? TikTok, que é uma ferramenta de rede social chinesa. Mas ela falou como se essas críticas feitas a ela fossem pelo fato de ela ser mulher. E não tem nada a ver. Sabemos perfeitamente que as críticas foram porque ela cometeu uma gafe sem tamanho ao criticar essa ferramenta na cara do líder chinês. E pelo fato de ela ter quebrado o protocolo, né, que não previa discurso algum de ninguém. Como ficou chato, aí o Inácio disse que ele que tocou no assunto com Xi Jinping. E a imprensa esquerdista hoje já lançou aí no jornal: homem de verdade é que defende sua mulher, como fez o Inácio. Coisas tão ridículas que é dignas realmente de um programa Zorra Total. Mas, para jogar para a torcida feminista, a mulher do Inácio, então, disse que não existe protocolo que a impeça de falar. E pior, minha gente, falou muito mais bobagem. Ela disse também que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para defender a vida de nossas crianças e nossos adolescentes. Mas que mané criança e adolescente tem a ver com uma gafe, com uma bola fora, com um vexame igual o que ela deu lá na China? O que um assunto tem a ver com o outro? Continuou ela: é urgente a regulamentação dos espaços digitais, né? Porque quantas crianças precisamos perder? Quantas pessoas precisam sofrer para que consigamos um espaço saudável na internet? Jesus amado, quanta bobagem! O que tem a ver ela ter que fechar a boca com crianças e adolescentes e com regulamentação das redes sociais? Claro que ela aprendeu tudo isso com a Dilma, evidentemente, né? Mas por trás disso existe sim um trabalho em andamento, que é a regulamentação das redes sociais. Em outras palavras, a censura das redes sociais. Isso está sendo trabalhado nos bastidores, porque a esquerda sabe que somente interrompendo as redes sociais é que eles terão um pouquinho mais de chance em 2026. Fora isso, esqueçam. Simples assim. Agora, a mulher do Inácio, ela deveria explicar de verdade o que tinha naquele avião de carga da FAB que a levou até Moscou. Aliás, todo mundo pergunta o que aquele avião de carga utilizado por ela levou para Moscou. Mas eu vou perguntar aqui o seguinte: o que será que esse mesmo avião trouxe de volta? Porque a mulher do Inácio, lá de Moscou, foi para Pequim junto com o Inácio no avião presidencial. E o avião de carga voltou ao Brasil. Voltou vazio? Essa é a pergunta que se faz. O que veio de lá? Temos que ficar espertos, viu? Agora, a coisa está tão ruim que, como diria a outra lá, né? Cada mergulho é um flash, não é isso? Eu acho que aqui no Brasil cada enxadada é uma minhoca. Cada dia é um escândalo. E quando não é escândalo, é notícia ruim mesmo. Porque saiu nas páginas de jornais hoje que 70% dos brasileiros, 70%, não conseguem pagar sequer por uma cesta básica. Essa situação obriga grande parte da população a depender de doações e programas sociais para garantir, na maioria das vezes, apenas uma refeição por dia. É triste.
É muito triste saber que um país igual ao nosso, que produz grãos até dizer chega, campeão na produção de grãos, ainda tenha pessoas passando necessidade, passando fome. Esses brasileiros não possuem renda suficiente para comprar uma cesta básica com alimentos saudáveis. Que alimentos porcaria é mais fácil. Só que não é todo dia que você pode comprar comida em fim de feira, que é mais barato. Né? Segundo aí o Instituto Pacto contra a Fome, o custo médio de uma cesta básica completa por pessoa é de R$ 432 por mês. Por pessoa. O que representa mais de 21% da renda média individual no país, que é estimada aí em R$ 2.020. Isso quem está na ativa. Porque os aposentados, na grande maioria, é um salário mínimo, né? O cenário está sendo agravado pela alta dos preços dos alimentos, claro. De acordo aí com o economista Ricardo Mota, a inflação dos alimentos chegou a 50% de inflação geral, afetando principalmente o poder de compra das classes mais baixas. Mais de 10% da população vive com menos do que o valor necessário para comprar uma cesta básica ideal. Programas como o Bolsa Família, o Bolsa Brasil Sem Fome, têm ajudado a reduzir a insegurança alimentar male-male, mas é insuficiente para combater a fome. O governo de São Paulo também contribui com o programa Bom Prato, que serve refeições a R$1 em 120 unidades espalhadas pelo estado, e tem sido a salvação de milhares de trabalhadores e vulneráveis. Ainda assim, a fome continua sendo uma realidade para milhões. Iniciativas como a distribuição de marmitas e os programas sociais de igrejas, por exemplo, é o que impede muitas famílias passarem fome, passarem o dia inteiro sem comer. Graças a igrejas, igreja católica, evangélica, de todas as religiões, todos acabam oferecendo oportunidades de oferecer refeição barata, tipo R$1, R$1, né? Ou então, coma e ajude, por exemplo, vai lavar uma louça para ajudar os outros e coma de graça. Tem muitos trabalhos assim. Se não fosse isso, a miséria alimentar seria muito maior. E aí, eu volto então a perguntar, de quem é a culpa? De quem é a culpa? É do mito? Acho que não, né? Não pode dizer que é do mito. Muito pelo contrário, já passou dessa fase. Tanto é que o governo do atual inquilino do Palácio do Planalto tem procurado aí se virar nos 30 e até mesmo convidando para trabalhar no governo pessoas que trabalharam no governo de Jair Messias Bolsonaro. Isso está acontecendo, até aconteceu aí de hoje mesmo, saiu uma notícia de que o Inácio chamou a xerifa, né? Essa é a matéria, a xerifa que trabalhou com Jair Bolsonaro para combater as fraudes no governo passado, no governo de Jair Bolsonaro, fraudes que já existiam no INSS desde o tempo da Dilma. É a dona Márcia Elisa, que trabalhou no INSS no governo Bolsonaro, que foi convidada agora pelo Inácio para trabalhar lá também, tentando socorrer, tapar o sol com a peneira. Só que nada adianta esse tipo de atitude, porque continua acontecendo outros golpes, outros casos de corrupção em outros setores do governo, que esse é um modus operandi do PT. Até agora, nós só sabemos, nós só conhecemos a ponta do iceberg. O que está lá embaixo ainda não veio a público, mas vai vir. E quando vier, talvez seja tarde para tentar recuperar a economia desse país. O Brasil, por exemplo, que não se prepara, não se programa para socorrer
a população quando é necessária, por conta dessa gripe aviária, vai deixar de produzir ou de vender 300 milhões em carne de frango e ovos. Ou seja, os agricultores vão ter um prejuízo muito grande. Por quê? Porque não existe um trabalho de contenção de problemas. O ministro da Agricultura, o tal do Fávaro, disse que vai precisar de pelo menos 30 dias para conter o avanço da gripe aviária, que está focada muito mais em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também Paraná. Isto sem dizer ou sem conseguir provar por A mais B que esta gripe aviária não possa se expandir para São Paulo também, para Goiás, Mato Grosso, seja lá onde for. Porque não existe planejamento, não existe cuidado, não existe trabalho com a população, para proteger a população, proteger os agricultores. O que existe é uma sanha maluca em querer provar por A mais B que Jair Bolsonaro deu um golpe de Estado, que ele queria aniquilar a vida do Inácio, que ele queria aniquilar a vida daquele ministro, que haviam armas, havia tudo. Ou seja, é uma sanha maluca em provar por A mais B o que não existe. Por isso eu digo que este julgamento e essas testemunhas que começaram a prestar depoimentos hoje vão dizer muitas coisas contraditórias entre eles, mas que a imprensa que foi escolhida a dedo vai passar o pano e notificar a população segundo a vontade deles, que é dizer que sim, houve a tentativa de golpe e que estava tudo pronto com ordens de Jair Bolsonaro. Será que vão conseguir? Penso que não. Penso que não, mas as duras penas. E nós vamos ter que aguardar, vamos ter que esperar para ver se algum milagre caia do céu para fazer o caminho da nação brasileira voltar aos trilhos, Por hora, era isso que eu queria ter trazido a vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não havia tantas informações assim, mas a gente faz de tudo um pouco para poder entretê-los de alguma forma. E se vocês gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos aqui para conhecer o Terra Brasilis News, colaborem com o canal quem puder. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, desejando a vocês um excelente final de noite. E que fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.